Olá, querido amigo, querida amiga, você que nos acompanha aqui no canal Crescer na Fé. Mais uma vez estamos aqui para continuarmos os nossos comentários a respeito das Sagradas Escrituras. Então, convidamos a você a permanecer conosco, deixar aí o seu comentário, dizer o que você está achando dos nossos encontros, das nossas reflexões aqui sobre as Sagradas Escrituras, e assim juntos vamos crescendo cada vez mais na graça e no conhecimento do Senhor. Então fique conosco, e você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal, acompanhe os nossos vídeos e ajude a divulgar a palavra de Deus nesse mundo tão carente de luz e de sentido. Tá bem? Vamos lá então juntos crescer na fé. Queridos amigos do canal Crescer na Fé, dando continuidade aos nossos comentários sobre as Sagradas Escrituras, estamos falando a respeito das cartas que foram escritas antes, inclusive, do próprio Evangelho. Nós comentávamos ainda sobre a carta aos Tessalonicenses, primeiro documento dentro do epistolário da Sagrada Escritura do Novo Testamento, e hoje, dando continuidade, falaremos da segunda carta aos Tessalonicenses. E para tanto convidamos você a ficar conosco e vamos juntos rezar pedindo a graça de Deus para que nós possamos captar todas as sugestões que o Espírito Santo nos der para que a palavra de Deus encontre no nosso coração um terreno bom, fértil, favorável para que a semente cresça. Rezemos juntos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Prezado amigo aqui do canal Crescer na Fé, demos início aos comentários agora dos textos que foram escritos literalmente, não é? E se você está acompanhando conosco, nós falamos a respeito da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, onde Paulo inaugura esta nova metodologia dentro da comunidade cristã de comunicar-se também com as comunidades que iam sendo criadas. Mais uma vez, ressalto aqui a você que o escrito das Sagradas Escrituras, ele nasce muito mais por uma adequação a uma necessidade do que propriamente de um texto que alguém queira escrever para se tornar uma obra literária. É muito mais uma forma de comunicar a fé e muitas vezes de reanimar as comunidades que estão agora não só na Judéia, na Palestina, mas a comunidade que se abre para o mundo. Veja, o Evangelho e a sua extensão, elas não foram automaticamente entendidas como universais. Nós vamos percebendo, ao lendo os textos, principalmente Atos dos Apóstolos,
que esta compreensão de que a palavra de Deus, que nada mais é do que aquilo que Jesus fez, falou, nos ensinou, deveria ser comunicado às outras pessoas, principalmente a centralidade na sua paixão, morte e ressurreição, se tornam cada vez mais amplas, mas ela nasce dentro de um contexto bastante específico, que é o contexto judaico, não é? Se você acompanhou o nosso vídeo anterior, pegando Atos dos Apóstolos como referência, você vai perceber que mesmo na ação missionária de Paulo, o método normalmente é esse. Chegando em uma cidade em que exista uma sinagoga, portanto um ambiente puramente judaico, é para lá que ele se dirige para anunciar Jesus Cristo, a novidade do Evangelho, tá certo? Portanto, existe uma linha contínua sobre a herança de Israel e o cristianismo nascente. Então, Paulo, inaugurando este novo método de se fazer presente, ele começa a escrever. Carta aos Tessalonicenses foi a primeira. Falaremos hoje da segunda carta aos Tessalonicenses. Embora esse texto possa ser discutível quanto à sua autoria, nós falaremos dele por conta de uma quase que complemento da primeira carta. Esta carta nós podemos encontrar em termos de localização temporal da sua edição ainda pelos anos 50, ou há quem diga que ela foi escrita bem mais tarde, nos anos 90. Embora exista essa dificuldade em precisar, importante é dizer que ela vem na tentativa de, mais uma vez, complementar algo que a comunidade estava vivendo e que já estava presente na primeira carta que Paulo escreve. A segunda carta, se é escrita bem mais tarde, obviamente ela não será da autoria de Paulo, mas com certeza um dos seus discípulos é que a escreverá. E ele, então, atribuirá essa autoria ao apóstolo. E é algo muito natural para aquela época. Não se tinha até então uma preocupação de que o autor da carta ou a quem é atribuído a carta fosse exatamente o seu escritor. Portanto, é daí que nós muitas vezes ouvimos falar sobre um termo muito utilizado que é o corpo paulino, ou seja, assuntos que normalmente são bastante característicos na teologia de Paulo, assim como nós também temos o corpo joanino, por exemplo, que são escritos atribuídos pelo menos a João, ou seja, sua teologia também. Talvez a mais conhecida seja exatamente o livro do Apocalipse, por exemplo. Mas o que nos importa aqui agora, com relação ao livro, é entender que ele, muito mais do que identificar o seu autor propriamente dito, é entender por que é que ele nasce, qual a sua finalidade. E a segunda carta aos Tessalonicenses, não é? Ela vem novamente mais ou menos nos moldes da primeira carta. Você vai encontrar logo no início
né, o endereçamento da carta, que vai dizer Paulo, Silvano, Timóteo, ou seja, pessoas que estavam envolvidas na primeira edição, novamente são chamadas aqui a essa relação. A igreja de Tessalônica, em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo. Tanto a primeira carta aos Tessalonicenses quanto a segunda, elas conservam um modo de escrever do tempo em que elas são editadas, não é? Dentro da cultura grega. Aliás, todo o Novo Testamento ele vai ser escrito, inclusive, nesta língua. Mas o que nos importa também perceber que já no começo, nessa saudação que as cartas trazem, se estabelece uma relação de irmandade, uma relação de cordial, ou seja, de coração para coração, ou seja, ela é direcionada para alguém que faz parte da vida, desses acontecimentos. Ela tem um endereçamento muito específico. Isso é muito importante que a gente perceba, porque a Bíblia ela é então escrita com uma finalidade muito clara de comunicar algo da parte de Deus. E por isso, este é um dos meios pelos quais a graça de Deus nos é comunicada. Não é a única, mas é uma delas. Quando nós olhamos a segunda carta aos Tessalonicenses, logo no seu início, no seu segundo capítulo, ele já vai falar do grande tema que motivou a escrita desta carta. E qual era? Exatamente, talvez uma falha de interpretação no que Paulo já, de uma certa maneira, havia falado, mencionado na sua primeira carta, ou seja, a questão da parousia, da vinda do Senhor. Você se lembra que a primeira carta aos Tessalonicenses, a grande questão doutrinária, dizia também respeito a isso, a partir da questão que era colocada a respeito da vida após a morte, ou do destino dos mortos. Morrendo, a vida de comunhão continuava, ou seja, as pessoas iriam novamente conviver, de uma certa maneira, continuar a vida de pertença depois da morte, porque a morte poderia parecer também uma separação. Aliás, este é um tema que depois o Evangelho também vai tratar, quando os saduceus questionam Jesus sobre a ressurreição, usando para tanto aquele argumento da mulher que vai se casar com os 7 irmãos, não é? E os 7 irmãos morrem e, portanto, ao final ela morre também. E a grande questão lá é se haverá ressurreição e se todos continuarão vivendo esta vida em Deus, essa pertença vai se estabelecer a partir de que critério esta mulher será esposa de quem lá na eternidade. E aí Jesus, evidentemente, vai dizer que eles erram ao interpretar este dado da ressurreição. A morte põe fim a esta vida temporal, mas ela não coloca fim à existência pessoal. Ela continua, porém lá, embora convivamos, é isso que Jesus vai dizer, não existiremos, não experimentaremos mais esse sentimento de posse. Minha esposa, meu esposo, meu irmão, minha irmã. Paulo vai dizer depois, também nas suas cartas, que Cristo será tudo em todos, não é? Mas veja, lá no Evangelho
voltará este mesmo tema que também foi objeto da primeira carta aos Tessalonicenses. Agora aqui a segunda é mais uma carta exortativa. Ele faz, na verdade, uma advertência, porque com a ideia de que o Senhor virá e ele virá, como se comportar diante dessa expectativa? E aí começa a existir, segundo você vai poder perceber nesta carta, uma certa desordem na comunidade. Porque se o Senhor já está às portas, então isso me desobrigaria a assumir certos compromissos atuais. Eu não precisaria, por exemplo, na visão de alguns da comunidade, a exercer mais o meu trabalho, meu ofício. Afinal de contas, Deus já está às portas e a carta vem exatamente para corrigir isso. Ela vai dizer: o Senhor virá, porém, quando isso vai acontecer, nós não sabemos. Nós não temos o tempo pré-fixado. Então, é preciso, e aí Paulo, ainda no capítulo 2, ele vai dizer para nós que é preciso perseverar e não deixar de lado os compromissos que nós já temos no tempo presente. Ao menos o autor da carta vai dizer isso. Acompanhe comigo, capítulo 2, no versículo 13. Nós, porém, sempre agradecemos a Deus por vós, irmãos queridos do Senhor, porque Deus os escolheu desde o princípio para serdes salvos mediante a santificação do Espírito e a fé na verdade, e por meio do nosso Evangelho, vos chamou a tomar parte na glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, ficai firmes, guardai as tradições que vos ensinamos, oralmente ou por escrito. Veja, aqui nós já temos mais uma vez apontado as duas formas tradicionais de propagação do Evangelho, ou daquilo que nós chamamos a salvação, o anúncio da salvação, com tudo aquilo que ele comporta, ou seja, oralmente ou por escrito, porque no seu início o Evangelho ele foi proclamado, ele foi anunciado oralmente. O escrito veio bem depois, não é? Continuando no versículo 16, a carta vai nos dizer: nosso Senhor Jesus Cristo e Deus, nosso Pai, que nos amou e nos deu a eterna consolação e a boa esperança pela graça, animem os vossos corações e vos confirme em tudo o que fazeis e dizeis em vista do bem. Quanto ao mais, irmãos, orai para que a palavra do Senhor continue o seu caminho e seja glorificada, como aconteceu entre vós, e para que sejamos livres de homens ímpios e perversos, pois nem todos têm a fé. Então ele chama mais uma vez a atenção para uma perseverança. Então é uma carta exortativa. E esta carta quer reorganizar as coisas. Por isso ela vai terminar exatamente fazendo uma crítica severa à desordem que existe na comunidade. E para aqueles que, inclusive, usam a crença na vinda do Senhor, na parousia, para se abster dos seus compromissos atuais do tempo presente, e isso inclui, por exemplo, não ser pesado aos outros. Paulo vai dizer, ou o autor da carta vai também dizer: se você
Aquele que não deseja cooperar, aquele que não deseja trabalhar para o bem de todos, também não terá direito, por exemplo, à partilha do alimento. Então, quem não quer trabalhar também não teria direito a comer. O que ele está querendo dizer com isso? Em nome de aguardar o Senhor que vem, nós não podemos simplesmente cruzar os braços e deixar de cumprir aquilo que é nossa responsabilidade pessoal e comunitária. Veja como a fé cristã, ela vai se moldando, ela vai tendo que ser cada vez mais anunciada, explicada, e ela vai nos condicionando os nossos comportamentos pessoais e também comunitários. Daí a importância das cartas que a comunidade receberá e que o autor, inclusive, vai dizer que esta carta seja lida na assembleia. Aonde é a assembleia? Aonde o povo estiver reunido. Ainda que seja numa casa, ainda que seja eventualmente numa sinagoga e assim por diante. Então temos aí esses dois textos que vão, de uma certa maneira, a primeira com certeza, inaugurar a obra literária do Novo Testamento e, vindo com isso, responder às necessidades da comunidade para o tempo presente, sem perder a fé na parousia e, evidentemente, dentro do contexto aí escatológico. Ou seja, quando o Senhor virá, não sabemos. O que sabemos é que, enquanto estivermos aqui, devemos ser perseverantes e fiéis e aguardar com esperança a vinda do Senhor que está para chegar. Então, que você possa aproveitar mais essa leitura e até o próximo vídeo, se Deus quiser.